Ok. Vamos aqui agora então ver a tela Documento Grid. Ok. Vou abrir aqui. Aqui está. Bem, nesta tela nós temos aqui o cabeçalho do documento, né? Nós temos aqui uma grid, certo? Com algumas colunas aqui. Nós temos a coluna nome, descrição, palavras-chave e data fim de vigência. Isso aqui são os atributos do documento. Lógico que não estão todos aqui. São apenas alguns, ok? Como é que eu fiz? Como é que eu desenvolvi esta tela? Este aqui é um formulário internal frame, ok? Primeiramente eu vim aqui no pacote GED cliente e criei um novo vou vir aqui em outro, ok? Eu vim aqui em formulários Guy Swing e criei aqui um formulário J Internal Frame, certo? Após criar o formulário J Internal Frame, eu vim aqui no código fonte, ok? E alterei de J Internal Frame para Internal Frame da classe org OpenSwing Swing MDI Client Internal Frame, ok? Essa modificação é necessária, pois essa tela será um internal frame de um MDI frame lá do OpenSwing, ok? Vamos voltar aqui no projeto. Eu definir aqui o layout desta tela como um grid bag layout, ok? E eu dividi este layout em 3 partes. Eu vim aqui em personalizar e arrastei aqui os componentes para que ela ficasse dividida em 3 partes. Esse primeiro componente é um JPanel 1, onde está os outros botões aqui, os botões de navegação, ok? Temos aqui um outro JPanel, onde está, aliás, o JPanel 1, ele contém aqui o título dessa janela, ok? O JPanel 2 é onde nós temos aqui os botões de navegação. E o JPanel 3, aliás, não tem o JPanel 3, né? Eu tenho aqui um Grid Control, ok? E neste Grid Control é que eu tenho aqui as colunas, ok? Vou abrir aqui a paleta. Aqui estão os controles do OpenSwing. Cadê o Grid Control aqui? Aqui está. Então, esse objeto que está aqui, ele é um Grid Control, ok? Bem, aqui no código fonte, eu precisei realizar algumas modificações também. Eu criei aqui um server grid data locator, ok? Instanciei. E aqui no método construtor desta classe, após aqui a chamada do método init components, essa chamada aqui é padrão do NetBeans, ok? Ele chama aqui o método que ele cria para o desenvolvimento dessa janela, certo? E eu setei alguns dados aqui dessa minha grid control, que é esta grid aqui onde estão os documentos cadastrados, ok? Então eu setei o controller desta grid para o controller, que é informado aqui como parâmetro do construtor desta classe, ok?
Eu setei aqui também um grid data locator, que no caso é o data locator que eu criei aqui em cima, ok? E este data locator eu defini o atributo setServer method name como load documento grid, ok? Então, assim que for chamado esta janela aqui, ele vai chamar lá no lado do servidor um método chamado load documento grid. E onde estará este método load documento grid? Está aqui, ó, documento grid load action. Aqui está load documento grid. Ele vai selecionar. Na verdade, aqui primeiro ele vai buscar lá o nome do usuário, ok? Utilizando aqui esse objeto useSessionParse, que é informado aqui nos parâmetros aqui deste método executeCommand, e vai buscar os dados do usuário, ok? Então aqui eu abri lá uma sessão com um banco de dados, ok? Realizei a consulta através deste método aqui createQuery, ok? E busquei o resultado do banco. Eu vou setar aqui o objeto usuário, que é um objeto do tipo usuário VO. Buscando os dados do usuário, agora nós vamos aqui realizar uma consulta no banco de dados, buscando todos os documentos cadastrados no sistema e que esteja vinculado à empresa do usuário, ok? Então faço aqui um select documento from com T2T e RPG de Java documento VO, onde o documento .empresa.id será igual ao ID da empresa que está vinculada ao usuário. Então aqui esse aqui é um usuário VO, certo? Eu vou buscar o colaborador para buscar qual setor ele está vinculado, daí buscar a empresa e aí sim buscar o ID da empresa, ok? Aqui eu faço a chamada, eu faço essa consulta no banco de dados que vai me retornar todos os documentos que estão cadastrados lá para a empresa vinculada ao usuário, ok? E irá mostrar aqui na nossa grid, aqui do documento grid. Aqui nessas colunas que nós temos aqui. Aqui nós só temos 4 colunas, tá? Que é nome, descrição, palavras-chave e data, fim de vigência. Aqui neste painel nós incluímos aqui o botão de inserção, que é um insert button, ok? Incluímos também um botão para deletar registros, que é um delete button. Aqui nós temos um reload button. Aqui nós temos um filter button. E aqui nós temos uma navigator bar. É uma barra de navegação. Ok? Para esse JPanel 2 aqui, eu defini o layout dele como um layout de fluxo, ok? O flow layout. E as propriedades dele foram setadas aqui como o alinhamento à esquerda. Então você vê aqui que todos os botões estão alinhados à esquerda. Da mesma forma, eu setei o layout desta grid control como o flow layout também. E está alinhado à esquerda. Então, à medida que eu vou incluindo objetos aqui nessa grid, ou aqui também neste JPanel 2, eles vão se alinhando aqui à esquerda. Ok? Voltando aqui à grid control, vamos aqui verificar algumas propriedades que foram setadas deste objeto. Ok? Primeiramente aqui vamos verificar aqui o nome, o value object class name. Aqui nós setamos como
com .t2tirp.ged.java.documento.vo, ok? Aqui neste atributo aqui, Selection Mode, nós incluímos aqui um código. Aqui está o código do usuário. Você vai vir aqui selecionar código personalizado, ok? E aqui nós informamos List Selection Model Single Selection. O que isso aqui significa? Isso daqui na hora que o usuário for selecionar algum documento aqui da lista, ou seja, da Grid Control, o sistema só irá permitir a seleção de um documento por vez, ok? Não será permitida a seleção de mais de um documento, ok? Aqui nós definimos aqui o Reload Button que está vinculado a essa Grid Control, é o Reload Button 1. O Navbar é o Navigator Bar 1, que é esta barra de navegação aqui, ok? O Insert Button é o Insert Button aqui desta barra de navegação, que é o Insert Button 1. Function ID, nós definimos aqui como o nome da Function ID, o nome documento, ok? Aqui nós temos um botão, o Filter Button vinculado a esta grid, é o Filter Button 1, que é este botão aqui, ok? Vinculamos aqui também um Delete Button, que é este botão aqui, certo? Ok. Aqui no pacote com .t2tirp.ged.java, nós temos aqui a classe Documento Grid Controller, ok? Vamos abrir aqui esta classe. Aqui tem uns métodos que nós utilizamos quando para controlar a classe, aliás, a tela Documento Grid, ok? Então aqui nesta tela Documento Grid, quando nós clicamos duas vezes aqui em algum registro que é mostrado aqui na nossa grid, ele vai executar um método aqui chamado Double Click da Documento Grid Controller, que está vinculado a esta tela Documento Grid. O que ele irá realizar? Ele vai setar aqui um objeto do tipo documento VO, ok? Este double click, ele informa aqui como parâmetro dois objetos, que é o número da linha que está selecionada aqui nessa documento grid, ok? E o documento e um value object relacionado àquele registro da linha. Neste nosso caso aqui, ele é um documento VO. Por quê? Porque aqui os registros desta grid estão vinculadas a um documento VO, que nós definimos aqui que o documento, que o value object class name dessa grid é a classe documento VO, ok? Então, ao clicar duas vezes em algum registro lá do nosso documento grid, ele vai abrir uma tela de detalhe, que no caso aqui ele vai instanciar aqui um novo documento detalhe controller, ok? E tem alguns parâmetros aqui que ele informa. Ele informa a grid que está vinculada a este documento detalhe, que no caso aqui é a grid, é o documento grid, onde está sendo chamada esta tela de detalhe, ok? Ele informa aqui também como parâmetro o ID do documento, ok? Nós vamos verificar com mais detalhes depois essa tela de detalhe, ok? Voltando aqui à tela, aliás, vamos continuar aqui nesta classe Documento Grid Controller.
nós temos aqui um before insert grid. O que que vai, quando que vai ser chamado este método aqui? Este método vai ser chamado assim que nós clicarmos nesse botão aqui de inserção, ok? Nesse insert button. Ao clicar neste botão, será executado este método aqui, ok? Aqui ele vai instanciar um novo objeto do tipo documento detalhe controller, certo? Informa como parâmetro esta grid, no caso é esta tela aqui, certo? E um valor null. Por que isso? Porque quando nós clicarmos aqui em inserir um registro, nós não vamos inserir diretamente aqui na tela de documento grid. Ele irá abrir a tela de documento detalhe e nós iremos inserir o documento a partir da tela de documento detalhe, ok? Vamos voltar aqui na classe documento grid controller. Vamos verificar aqui o método delete records. O que vai realizar este método? Este método será chamado quando clicarmos aqui neste delete button aqui da tela documento grid, ok? Aqui por padrão ele é passado como parâmetro um array list do objeto que está selecionado no nosso documento grid, ok? E como aqui na nossa grid control nós definimos aqui que o selection mode aqui da nossa grid é apenas um single selection, ou seja, o usuário só irá conseguir selecionar um documento por vez. Então, neste array de objetos, que são os objetos selecionados lá na nossa grid control, vai sempre retornar um único documento VO, ok? Então, o que nós iremos fazer aqui? Vamos instanciar aqui um objeto do tipo documento VO e vamos buscar o objeto aqui neste array list que está na posição 0 deste array list, ok? Não terá mais nenhum outro porque somente será selecionado um. Primeiro aqui nós vamos verificar se o atributo deste documento VO pode excluir é igual a não. Se o atributo for igual a não, significa que esse documento ele não pode ser excluído, ok? Aí o que irá acontecer? Irá retornar aqui uma mensagem de erro, informando lá para o usuário que este documento não pode ser excluído. Caso contrário, caso o atributo esteja marcado como sim, o que nós iremos fazer aqui? Iremos aqui criar um objeto do tipo usuário VO, certo? Buscando aqui os dados do usuário. Aqui nós iremos utilizar essa classe aqui container, ok? Vamos relembrar aqui essa classe container, que está aqui no pacote com T2TIRP padrão cliente, ok? E quando nós logamos no sistema, o que nós iremos fazer aqui no lado do cliente, tá? Ele vai guardar na memória os dados do cliente através dessa classe aqui, container. Então aqui nós setamos aqui o usuário, um objeto usuário VO e uma empresa VO também. Aqui na classe que nós estamos, que é a documento grid controller, no método delete records, ele vai buscar o usuário que está utilizando o sistema naquele momento, certo? Então aqui ele vai setar aqui este objeto usuário VO com o usuário VO lá que está logado no momento e vai adicionar a este objeto aqui persistentes objects este usuário VO e vai chamar lá no servidor o método delete documento grid,
ok? Então vamos lá, aqui no pacote T2TIRPG de servidor, e vamos aqui abrir documento grid delete action, ok? Então ao clicar naquele botão lá de exclusão de um documento, ele irá chamar este método aqui, olha, a execução desta classe aqui. Então ele irá executar este comando. Veja que aqui ele está informando como parâmetro este objeto aqui, persistentes objects. O que tem desse objeto? Ele vai ter o nosso documento VO e vai ter também um usuário VO, ok? Sendo que o documento VO será na posição 0 e o usuário VO vai ser na posição 1. Vamos aqui agora na classe documento grid delete action. Aqui nós vamos criar dois objetos, um do tipo documento VO e outro do tipo usuário VO, certo? Vamos buscar os dados desse objeto através aqui do parâmetro que foi informado lá na classe, no lado cliente, aliás, ok? Então vamos setar aqui o documento VO, o usuário VO, que no caso aqui será o persistentes objects.get0, que é o documento, e o get1, que é o usuário. Este objeto aqui, ele está sendo informado aqui como parâmetro aqui neste método aqui, ok? Aqui nós fazemos um cast deste objeto para um array list, que aqui no nosso método do lado cliente, aqui no documento grid controller, ele está informando aqui como parâmetro um array list, ok? Então nós vamos fazer um cache deste objeto para um array list e daí sim buscar os dados do documento e do usuário. Aqui será aberta uma seção lá com um banco de dados, ok? E vamos aqui buscar os dados da última versão do documento. Ele vai fazer aqui um select no banco. Ele vai pegar lá qual que é a última versão do documento, certo? Então ele vem aqui, select versão do documento, from versão do documento VO, where documento.id será o documento.id, que é deste objeto aqui, e vai ordenar esta consulta pela versão do documento de forma descendente, ok? Então vamos aqui verificar no banco de dados, a classe aqui versão do documento, ele vai buscar aqui na nossa tabela versão documento, qual a última versão do documento cadastrada aqui no banco de dados, ok? Neste caso aqui, a versão 2 deste documento já vai estar como excluído, certo? Dessa forma que ele não vai... Isso aqui, na verdade, esse documento que está cadastrado aqui, ele não vai aparecer na lista lá para o usuário, ok? Porque aqui ele já está marcado como excluído e ele já não vai mais aparecer na lista lá de documentos. Vamos só executar aqui esta aplicação para nós verificarmos essa funcionalidade, ok? Aí ele está assinando lá o JARS. E agora vai startar o Tomcat.
Ok, vamos abrir aqui a aplicação. Vou informar aqui o usuário e a senha. Aqui está. Então aqui, se nós abrirmos aqui a tela documento grid, perceba que não tem nenhum documento aqui aparecendo, ok? Por quê? Porque mesmo aqui tendo um documento cadastrado, este documento, a última versão dele, já marca que ele está como excluído. Como é que nós estamos fazendo este filtro? Aqui na classe documento grid load action, nós estamos aqui informando como parâmetro também aqui no select que o atributo data de exclusão, que no caso é este atributo aqui do documento, seja nulo, ok? Então ele só vai trazer os documentos que estão com a data de exclusão nula, ou seja, o documento ainda não foi excluído, ok? Vamos voltar aqui. Então aqui no documento grid delete action, ele vai buscar a última versão do documento, certo? Aqui no SQL, na verdade, aqui nós buscamos todas as versões do documento. E nós ordenamos pela versão do documento, que no caso aqui é o atributo versão. Aqui na tabela versão do documento, ele vai ordenar de forma descendente este atributo aqui, ok? E aqui nós criaremos aqui um objeto do tipo list e vamos buscar lá os dados das versões do documento. Criamos aqui um objeto do tipo versão documento VO e vamos buscar apenas o primeiro registro dessa lista. Por que isso? Isso aqui porque só nos interessa saber qual a última versão deste documento, ok? Aqui vamos salvar os dados da versão do documento, certo? Aqui instanciamos o objeto do tipo calendar, realizamos aqui a instanciação dele através do método estático getInstance da classe calendar, ok? Criamos aqui um objeto do tipo date, lembrando que esse date é da classe, é do pacote Java SQL, ok? Instanciamos aqui este objeto como através aqui do construtor dessa classe, informando aqui como parâmetro um calendar.getTime em milis, ok? Criamos aqui um objeto de tipo versão do documento VO. Aqui no caso vamos criar uma nova versão do documento, certo? Como foi feito aqui na exclusão deste documento, ok? Instanciamos o mesmo. Aí nós iremos aqui setar que a ação deste documento é uma ação de exclusão. Ou seja, lá no atributo setAção, aqui da tabela versão documento, nós vamos setar como é. É o que foi feito aqui quando foi demonstrado lá no início a exclusão do documento, ok? Vamos setar o caminho do arquivo. O caminho do arquivo vai ser o mesmo caminho da última versão deste documento, ok? Como o documento não irá estar sendo alterado, então o caminho continuará o mesmo. Iremos setar qual a data, a hora da exclusão, ok? Vamos setar aqui também o atributo documento, informando aqui o documento VO, que foi informado aqui
neste atributo aqui dos parâmetros, ok? Citamos também o hash, vai ser o mesmo hash da versão anterior do documento. Citamos o usuário que está realizando a exclusão deste documento, ok? Este usuário nós já buscamos aqui no lado do cliente, que aqui no documento Grid Controller ele já informou aqui o usuário como parâmetro também, ok? E setamos aqui a versão deste documento, que será setado com a última versão, que no caso aqui a última versão era a versão 1 mesmo, e adicionou 1 a essa versão. Então nós definimos aqui a versão 2, ok? E salvamos esses dados no banco de dados, ok? Aqui é realizado ele deleta o arquivo do servidor, tá? Então ele verifica aqui quais as versões do documento que estão cadastradas. Ele vai percorrer aqui todas as versões do documento. O que ele vai fazer? Ele vai buscar aqui a versão do documento, certo? Através aqui do método listvo.getI, que esse listvo são as versões que nós buscamos aqui nesta consulta. Ele vai criar aqui um objeto do tipo file com o caminho daquele arquivo, daquela versão, certo? Que está aqui, aliás, aqui no banco de dados, que é este caminho aqui. Então ele vai pegar o arquivo que está gravado neste caminho e irá deletá-lo. Aqui ele vai percorrer todas as versões do documento e irá apagar todos os registros daquele relacionados a esse documento, ok? Esse fato aqui pode ser um atributo que nós poderemos discutir no EAD, tá? Se nós realmente iremos apagar do servidor ou não os arquivos referentes a esse documento, tá? Se tiver que apagar, mantemos estas linhas aqui. Caso não, basta retirar essas linhas aqui do código. Aqui nós iremos atualizar a data de exclusão do documento. Então lá no documento VO, eu vou setar a data de exclusão para a data atual. E vou salvar os dados deste documento, ok? É o que foi feito aqui, né? Foi setado aqui a data de exclusão para a data que foi excluída aquele documento, ok? E dessa forma finaliza aqui a exclusão do documento. Vamos voltar aqui a classe documento Grid Controller. Bem, aqui já foi informado todos os métodos dessa classe. Então, é assim que funciona a classe documento Grid.